Olá! Hoje no programa Meu Dinheiro vamos falar sobre alimentação saudável. Mas, Natanael, o que tem a ver a alimentação saudável com finanças? Tem tudo a ver. Você já parou para analisar os custos da alimentação? Fica essa questão para você pensar e refletir. E alimentação saudável não significa que eu tenho que gastar mais para ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Por isso, hoje, estamos trazendo aqui no programa Meu Dinheiro a nutricionista Caroline Scherner para que ela venha trazer dicas e informações sobre alimentação saudável e finanças. Será que custa muito caro isso? Seja muito bem-vinda, Carolina, aqui ao nosso programa Meu Dinheiro. Olá, Natanael, um prazer estar aqui com vocês. Já vou respondendo a tua pergunta, não custa mais caro não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo, né? E, bom, então, agradeço muito aqui a participação, o convite para poder estar com vocês hoje, fazer esse bate-papo tão bacana. Excelente, Caroline. Olha, e você falando, fica aquela curiosidade, né? Quando a gente fala alimentação, fala de finanças. Fala um pouquinho para nós. Será a questão de almoçar em casa ou almoçar fora de casa? Será que aquelas teleentregas, quando a gente pede, será que custa muito caro isso? Eu quero que tu fale um pouquinho, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou almoçar fora, no fim, isso vai ser mais viável para a minha alimentação. Será que isso é o melhor caminho? Fala um pouco isso e nos auxilia aqui com algumas dicas em relação a essa alimentação. Perfeito, vamos lá. Então, essa questão de almoçar fora, ela vai depender a habilidade que a pessoa tem ou não, né, em cozinhar, o tempo que ela desprende para isso. Então, a gente tem que, na verdade, observar esses dois cenários, né? Se a pessoa tem uma habilidade já na cozinha para fazer as suas refeições, ela tem um tempo para planejar, organizar e as compras, cozinhar, vale mais fazer em casa, tá? Tu vai ter um custo menor, tu vai ter a confiança que tu tá preparando uma alimentação de fato mais saudável, por exemplo, com uso de menos óleo, né? Então, tu consegue ter uma noção maior disso. Quando tu come fora de casa, a gente, claro, vai depender do tipo de restaurante buscado, né? Mas a gente já não tem essa certeza tão grande, né? Então, a gente tem esses dois cenários e o restaurante, ele pode ser bem-vindo se a pessoa percebe que não gosta de cozinhar, acaba não fazendo comida em casa. Então, muitas vezes, ela vai se alimentar melhor, sim, no restaurante, onde vai encontrar uma diversidade de salada, por exemplo. E aí, claro, vai do seu critério ali para fazer as escolhas, mas nos restaurantes a gente costuma ter escolhas tanto que vão ser nutritivas ou outras não. Então, vai da pessoa fazer as suas escolhas, né? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E além da questão ali do impacto do bolso financeiro da casa, né? Também o quanto a pessoa se dispõe a se organizar, se planejar para fazer essas refeições ou não. E algo que você está falando e está me chamando muito a atenção, porque as pessoas hoje procuram muito, às vezes, a praticidade. E essa praticidade, ela vai custar mais caro, com certeza. E como a gente fala de finanças, por isso que vem esse tema, alimentação e finanças, e eu estou trazendo aqui o exemplo que quando acompanho os orçamentos assim das famílias, das pessoas, um dos pontos que mais destoa a questão financeira é a questão da alimentação. Acontece muito isso. Eu acredito que eu gasto R$500. Quando eu vou lá apurar os custos, não é 500, é 1.500 muitas vezes. Então, as pessoas têm surpresas nisso. Por quê? Pelas escolhas que fazem. Só que fica sempre aquele dilema. Mas a alimentação saudável custa muito caro. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. Tem uma expressão que se ouve muito: descascar mais e desembalar menos. O que é isso? Explica para nós. O que significa essa expressão que vocês nutricionistas falam muito e que acredito que isso vai influenciar também na questão das escolhas e também na questão financeira, né? Quando a gente fala de alimentação saudável e finanças. Ótimo, Natanael. Bom, então esse descascar mais e desembalar menos, ele refere a gente comer comida de verdade, né? Então, se a gente for pensar, né? Olha só,
a banana, por exemplo, ela vem numa embalagem natural maravilhosa, né? A casca dela protege ali o fruto de dentro. Existe lanche mais prático, mais barato e mais fácil, por exemplo, do que pegar uma banana e colocar na bolsa, na mochila? Não existe, né? Então, ela tem essa embalagem natural, o descascar. Então, isso nos aproxima da comida de verdade, do alimento, né? E aí, quando a gente fala em desembalar, a gente está falando em alimentos que são industrializados. Então, a gente está lembrando da questão dos pacotes, né? E aí, nesse contexto, a gente vai ter, por exemplo, produtos que a gente vai encontrar industrializados que sim vão ser muito baratos, por exemplo, um biscoito simples, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter zero nutrientes, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Daqui a pouco eu até vou comparar. Um pacote de bolacha pode ser o mesmo preço que um cacho de banana. Mas essa banana está me trazendo fibras, nutrientes, tudo isso que vai cooperar com a minha nutrição e saúde. E, em contrapartida, esse biscoito, às vezes, tem um valor nutricional nulo, né? Então, tem essas duas frentes. E aí, esse movimento da nutrição, ele estimula para que a gente se aproxime mais dos alimentos e tente deixar esse consumo de industrializados, dos empacotados, desses alimentos que podem ter aditivos químicos, corantes, conservantes, de uma forma mais esporádica, né? Que fique menos presente no nosso dia a dia. Não, e você falando nisso, de descascar mais e desembalar menos, o que me veio aqui? Por que não, né? Irmos para a feira. A feira é um local que a gente encontra alimentos saudáveis com custo baixo. Então, essa experiência eu tenho na minha casa, oriento também meus clientes, porque se você for comprar na feira, o custo é bem menor do que você comprar num atacado, num supermercado, e lá você encontra o quê? Lá você não vai encontrar a bolachinha recheada, lá você não vai encontrar aquele biscoito, lá você vai encontrar os alimentos saudáveis. Os alimentos que são saudáveis não só para a sua saúde, mas para a saúde financeira, porque você, gastando menos, você vai conseguir ter esse equilíbrio. Dá um exemplo, eu estou dizendo prático. Na feira, uma feira final de semana, em casa, em torno de R$30, R$35. Já fiz essa comparação com o supermercado, chega a R$70, até mais, em relação a esses valores. Então, trazendo aqui, veja que a alimentação saudável, ela não vai te onerar o custo, não vai te deixar, eu vou gastar mais com a saudável. Será que isso realmente acontece? E aproveitando, nesse aspecto que eu estou falando aqui, não só das frutas, hoje se fala muito, esses grãos, alimentos sem glúten, light, tem um mito, ou é verdade, eles são alimentos caros. As pessoas dizem, não vou lá no nutricionista, não vou fazer uma reeducação alimentar, eu não vou mudar a minha forma de alimentação, por quê? Você viu o preço daquele grão, quanto é o quilo daquela castanha do Pará, quanto é o quilo daquela semente de abóbora? Então, o pessoal olha isso e chama muito atenção e fica naquela dúvida. Será que isso é mito ou é verdade? Esses tipos de alimentos, eles custam mais caros? O que tu tem a dizer para nós ali, para ajudar aqui nessa troca de ideias e ajudar todas as pessoas que estão assistindo o programa Meu Dinheiro? Muito bem. Bom, isso vai depender um pouco, né, Nathanael, então ali. Nessa primeira situação que tu colocou dos produtos, por exemplo, sem glúten, sem lactose, né? Eles vão ter daqui a pouco sim um valor agregado maior, tá? Então eles vão ser produtos que têm um custo um pouquinho mais elevado, tá? E aí, nesse sentido, sim, muitas pessoas acreditam que a gente vão sair do nutricionista com uma prescrição de uma lista de produtos que vão ter que comprar e que vai ser muito caro, né? E, na verdade, isso não vai muito de encontro com o trabalho que a gente preza, que foi o que a gente acabou de falar, que é levar as pessoas à proximidade com o alimento. Então, tudo que o nutricionista prescrever de comida de verdade, aquela que a gente pode comprar na feira, como tu acabou de comentar, é por aí o nosso trabalho, tá? E então, claro, existem algumas opções que vão ser bacanas, que a gente vai poder utilizar para... dependendo da rotina da pessoa, dependendo do contexto, né? Então, dependendo também a questão
do quanto que ela pode ter esse investimento aí no mês, né? Então, sabendo disso, a gente vai daqui a pouco orientar o uso de alguns produtos, mas não é obrigatório, muitas vezes não é necessário. É uma escolha que a pessoa vai fazer dentro das possibilidades que a gente vai colocar, tá? Mas a gente consegue uma excelente nutrição só comprando comida de verdade, de feira de supermercado, sem ter que utilizar desses produtos que tenham esse valor agregado, né? Que chamam a atenção aí, que a gente pode encontrar hoje, que acaba estando em alta, né? E aí, a questão ali das sementes que tu colocou, das compras que a gente acaba fazendo no granel, né, Natanel? Esse também é um custo que ele é um pouquinho maior, mas aí a gente entra a própria questão da comparação, que até tu comentou anteriormente, né? Às vezes as pessoas não se dão conta o quanto que elas gastam com comida. Então, muitas vezes ela vai achar que custou caro fazer uma compra numa loja de sementes, a granel, tudo isso. Mas, às vezes, quando ela vê o quanto ela pode estar economizando com menos pedidos de teleentrega, com o chocolatezinho a menos que compra aqui, com o sorvetinho menos que compra no fim de semana, né? E então ela vai, na verdade, fazer uma troca de custos, digamos assim, né? Então, isso que é importante colocar sempre, né? E a gente dar essa dica, né? Gaste-se menos com teleentregas, às vezes menos com uma pizza, por exemplo, um sushi, e esse valor você vai lá e faz as suas compras, que tem uma durabilidade muito boa. Isso também é interessante, né? Às vezes, o que vai ser gasto em uma refeição, tu vai fazer uma compra que te dura, às vezes, um mês ou mais, dependendo do planejamento aqui da nutrição, né? Não, perfeito. É importante ter o equilíbrio e fazer isso. Talvez, eu posso ter R$200 de pizza no mês. Quanto que daria para comprar desses grãos, né? Então, não quer dizer que eu não posso comer a pizza, mas acho essa análise é muito importante, porque às vezes parece algo ser caro, ser um mito, e não é verdade isso, né? Então, isso está bem esclarecido e acredito que isso auxilia muito a gente aqui para pensar em alimentação saudável e pensando nessas substituições que vão fazer toda a diferença. E o que eu quero te pedir? Dá umas dicas aqui, o pessoal que está assistindo, dá umas dicas aqui de alimentos, de algo saudável, quem sabe um cardápio semanal ou algo assim que tu queira deixar de dica aqui para quem está assistindo aqui o programa, que possa melhorar a sua alimentação, não só na questão da saúde, mas também melhorando essa alimentação na saúde com alimentos próprios, né, que venha trazer essa saúde física e também a saúde financeira. Dá essa dica para nós aí. Vamos lá. Bom, acho que para a gente conseguir assim ter um bom planejamento assim semanal do nosso cardápio e nutritivo, né? É legal a gente tentar estabelecer sempre, por exemplo, o consumo de 3 frutas por dia, uma meta bacana para a gente ter, né? Tá nas recomendações que a gente trabalha também. Então, a gente pensar na inclusão de, por exemplo, uma fruta no café da manhã, uma fruta no lanche da manhã, se eu fizer, ou uma fruta no lanche da tarde, né? E aí depois mais uma fruta à noite, essa possibilidade. Isso entra também como praticidade, né? Falamos antes da banana, que é super fácil de levar. Tem a opção da maçã, por exemplo, né? Então, além de ter esse acesso da fruta em casa, poder levar para o trabalho é muito bacana. A gente também acabou de falar da questão das sementes. Então, o velho ali, velho, mas ainda muito funcional e que de fato é uma das coisas que mais funciona na prática, o mix de algumas castanhas, né? Então ali fazer um mix, a gente pode estar usando o amendoim com outros grãos ali e colocar em potinhos para a gente ter no trabalho, levar na bolsa mais uma fruta, são ótimos exemplos de lanche, né? E também tenho certeza que depois financeiramente aí vão compensar muito bem. E em relação às refeições principais, né, a presença das verduras, ela se faz muito importante na questão do almoço, então é sempre legal a gente lembrar para no almoço a gente ter a inclusão da folha, né, então, por exemplo, uma alface, uma rúcula, um agrião, tentar trazer essas folhas verdes, outros tipos de legumes que eu posso ir variando, então também isso é uma dica bem legal, né, fui na feira, essa semana eu comprei beterraba, na próxima eu compro cenoura, na próxima eu compro abobrinha. Então, assim, eu posso ir fazendo um rodízio, que é bem legal para nossa saúde. E o nosso brasileiro arroz e feijão, né, complementa aí um bom prato, né? Então, a gente
pode se aproximar com essa questão da comida simples, ela é nutritiva, para lembrar que comer bem não significa querer comer coisas mirabolantes, né? O nosso simples vai muito bem. E à noite a gente pode trabalhar com panquequinhas, desde que a gente utilize aveia. Aveia é um ótimo alimento, um omelete, a mesmo estilo do que a questão do almoço também a gente pode trazer, né? Então, se a gente seguir isso, com certeza a nossa nutrição vai estar sendo muito beneficiada. Também a questão da imunidade vai ser, com certeza, muito mais presenteada com tantos nutrientes que a gente vai ter desse tipo de alimento. Bom, Caroline, deu até fome ouvindo você falar desse cardápio, dessas dicas. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Meu Dinheiro e volte, né? Com certeza, com mais dicas e mais informações. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, Natanael, foi muito legal estar aqui com vocês. Espero que essas dicas possam ajudar o pessoal aí de casa, né? E que também consigam colocar em prática e, enfim, buscar e sempre fazer as melhores escolhas possíveis em busca de mais saúde e qualidade de vida, que isso é importante. Muito obrigado. Vamos seguir com as dicas da Caroline e que você, né, venha cuidar da sua alimentação e também das suas finanças. Veja que a alimentação e finanças têm tudo a ver. Tudo a ver. O programa Meu Dinheiro fica por aqui. Lembrando que tem a parceria da empresa Inteligência Aplicada, uma empresa focada no desenvolvimento pessoal e empresarial, com cursos, palestras e treinamentos. Siga no canal do YouTube Inteligência Aplicada e entre em contato pelo telefone 99623-1503. Na próxima terça-feira tem mais programa Meu Dinheiro, às 20 horas, aqui nas plataformas digitais da Bitcom TV. Fique conectado!